Sempre que os teólogos atacam o irmão Brana na internet, eles tentam denegrir a imagem do irmão Brana, tentando convencer as pessoas de que o William Brana é falso. No modo deles pensar, falso é todo aquele que não pertence à linha deles, à igreja deles. No nosso modo de pensar, falso é aquele que está fora do que a Bíblia diz. Nós cremos na completa palavra de Deus. E a razão por que cremos que o irmão Brana está certo é porque vemos que o que ele prega encaixa com as Sagradas Escrituras. Eles tentam denegrir sobre a doutrina da semente da serpente. Mas quando a gente fala e explica, eles não têm uma explicação melhor. Eles dizem que Caim era filho de Deus. Irmão Brana diz que ele era filho do maligno. Se você for para São João capítulo 3, verso 12, São João confirma o que o irmão Brana disse. É do maligno. Jesus em São João capítulo 8, a partir do verso 40, diz para aqueles fariseus que eles eram filhos do diabo e que o pai deles foi homicida desde o princípio. Jesus e São João afirmam que Caim não era de Deus. Os teólogos querem que a gente creia que é de Deus. E quando a gente mostra essas coisas, eles veem que não tem como sair, porque é o que a Bíblia diz. Sobre o batismo em nome de Jesus também, eles querem que a gente aceite a doutrina inescriturística da Santíssima Trindade. Verdadeiramente a Bíblia fala em Pai, Filho e Espírito Santo. Mas essa palavra trindade não é bíblica. Eles mesmos sabem. Está estampado em tudo quanto é site na web. Não precisa nem ser site evangélico, site dos unicistas. Você vai no site do Wikipédia, que é um site que mostra a história da humanidade. E você procura lá o Concílio de Nicéia, você vai ver o que eles criaram lá. Atanásio de Alexandria, Flávio Valério Constantino e aqueles bispos todos se reuniram. E porque Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles acharam que isso quer dizer 3 pessoas distintas. E criaram um tal de nome de Santíssima Trindade. Você vai ver que até essa palavra Santíssima Trindade é a cara do catolicismo. Isso não existe na Bíblia. A Bíblia diz que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o irmão Brana explica que não são 3 pessoas distintas. A Bíblia não fala em 3 pessoas. A Bíblia fala que são 3 coisas que testificam no céu. Que verdadeiramente é o Pai, a Palavra e o Espírito. Mas essas 3 coisas não significam 3 pessoas. Porque eu sempre tenho usado... Todos nós dessa mensagem usa a explicação. Eu, por exemplo, sou motorista quando estou dirigindo. Sou ciclista quando estou andando de bicicleta. Sou pedreiro se eu estiver fazendo uma casa. Mas eu não sou 3 pessoas. Eu sou uma pessoa com 3 atribuições. As pessoas atribuem a mim o nome de motorista quando eu estou dirigindo. Mas eu não sou 3 pessoas. Deus foi atribuído o nome de Pai quando Ele fez o mundo. Foi atribuído o nome de Filho quando Ele desceu e se manifestou para viver na terra em obediência ao próprio Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, você vai ver isso. Que Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas Ele desceu e tomou a forma de filho. Ele andou nessa terra como um filho, como um servo, e obedeceu até a ponto de morte de cruz. E depois voltou, subiu ao alto outra vez e se assentou na sua destra e majestade. Todo o poder foi dado de novo a Ele. Mas isso tudo foi Deus manifestando em 3 atributos. Então, Jesus foi atribuído a Ele o nome de Filho de Deus. Mas depois você vai ver os próprios apóstolos já atribuindo Ele como o próprio Deus. E a Bíblia diz que Ele seria
Pai da eternidade, Príncipe da paz. Enquanto ele estava na terra, ele foi atribuído como Filho de Deus, porque ele desceu e se manifestou como Filho de Deus. Como um ator que num filme ele se manifesta com um nome, em outro filme ele se manifesta com um outro nome. Você assistindo o filme Coração Valente, você vai ver lá o William Wallace. Aquele homem é o mesmo Mel Gibson. Só que ali Mel Gibson está recebendo uma atribuição de William Wallace. Então simplesmente é isso que a Bíblia diz, é isso que o irmão Branham ensina. Nada de 3 pessoas. Se você for olhar quantas pessoas tem no céu, é só você ir para Hebreus capítulo 1. A Bíblia diz que Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele não é uma das pessoas, mas ele é a única pessoa que Deus tem, porque Deus é Espírito. Eles veem que isso é verdade, que realmente a Bíblia fala no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas não como 3 pessoas, mas 3 atribuições. Então eles perdem mais essa batalha. Aí eles perdem outra batalha contra o batismo, porque a gente prova para isso que não tem um versículo na Bíblia em que os apóstolos batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora Jesus tendo mandado fazer isso em Mateus 28:19, mas os apóstolos compreenderam que essa foi a ordem de Jesus para batizar no nome do Pai, para batizar no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. E o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, porque Pai é o que Ele é, mas esse não é o nome do Pai. Filho é o que Ele é, mas esse não é o nome do Filho. Espírito Santo é o que Ele é um Espírito Santo, mas esse não é o nome dele. E então, assim como eu também tenho explicado, eu sou pai e também sou filho de alguém, mas o meu nome nem é pai, nem é filho, e nem sou 2 pessoas. Eu sou pai dos meus filhos, mas o meu nome é Rubson. Eu sou filho do meu pai, mas o meu nome não é filho, o meu nome é Rubson. Então Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Mas o nome de Deus nem é Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. O nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. Deus se manifestou em Jesus, e Jesus orando disse assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Está em São João capítulo 17, verso 6. Jesus manifestou o nome de Deus, que é Senhor Jesus Cristo. Você vai ver que até quando Jesus estava na terra, ele foi registrado por José como Jesus, filho de José, o Yeshua Abba Yosef. Mas quando ele subiu ao alto, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, que foi o que Paulo falou, que é Senhor Jesus Cristo. Até porque no cartório José não podia registrar ele como Senhor Jesus Cristo. O cartório na época não ia aceitar isso, porque os judeus iam considerar até uma blasfêmia colocar o nome de Deus em um homem. Mas Jesus, ao subir ao alto, foi proclamado por todos aqueles que creem nele como o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome de Deus. E os apóstolos batizavam só em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já mostrei isso em outro vídeo. Desafio qualquer um que acha que é errado a me mostrar qual foi o batismo que os apóstolos alguma vez fizeram no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não adianta ir lá para Mateus 28:19, porque aquilo lá foi uma ordem. Eu quero saber a efetuação, o ato batismal. Bem, então eles correm para um lado, correm para o outro e não conseguem provar ao contrário, porque tudo que William Branham ensina vai certinho com os apóstolos. Aí o que eles fazem? Eles atacam o linguajar do irmão Branham. Eles dizem que o irmão Branham era um homem que não tinha estudo. Esses dias eu vi um vídeo de um teólogo dizendo que o irmão Branham pregou a heresia. Ele disse que batizar em nome de Jesus é heresia. Ele disse que o irmão Branham cometeu a heresia de batizar em nome de Jesus por causa que o irmão Branham não estudou teologia. Meu amigo, se o irmão Branham tivesse estudado teologia, ele estaria igual você. Ele estaria crendo em 3 pessoas distintas. Ele estaria batizando no nome da Trindade. Ele estaria pregando que Deus só quer o coração. Ele estaria deixando piquenique, gincana, sorteio entrar dentro das igrejas. Ele estaria deixando os shorts curtos nas mulheres, os cortes de cabelo, os brincos, os batom. Mas a razão por que o irmão Branham não ensinou essas coisas, ensinou ao contrário disso, é porque ele não estudou teologia. A teologia, meu amigo, ela afasta o homem de Deus. A teologia, o jovem vai para o seminário estudar teologia. Vou só dar um exemplo para você.
Eu vi um dicionário bíblico. Você sabe que o dicionário bíblico não tem nada a ver com a Bíblia. É uma criação moderna que criaram. A Bíblia é de 2000 anos atrás. O dicionário já criaram agora para mostrar as palavras bíblicas. E lá eu fui ver a palavra Jesus, que diz assim, quem é Jesus? Eu fui ver. No dicionário bíblico, o teólogo que editou o dicionário colocou assim, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Agora veja bem, a Trindade não existe na Bíblia, essa palavra, Santíssima Trindade. Foi Constantino e Atanásio que criaram. Mas no dicionário diz que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aí o jovem vai para o seminário, aí lá o professor ensina isso para ele, que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aí ele vem de lá com os seus diplomas, os seus anel de formatura, chega no púlpito da igreja, ele vai ensinar para os pobres irmãos que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, porque eles são igual o papagaio, eles só pregam o que vê o outro pregando, eles não pregam o que a Bíblia diz. Mas aí se você for para Apocalipse capítulo 1, versículo 17, você vai perguntar para o próprio Jesus. Jesus, afinal de contas, tu é quem? Ele disse ali para João, ele disse, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O ômega é a última letra, quer dizer que ele é o primeiro e o último. Quando ele diz, eu sou o alfa e o ômega. E você vai ver em Apocalipse, em Isaías, do capítulo 44 em diante, você encontra a Bíblia falando, Deus dizendo, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus. Você vai ver que esse Jesus do Novo Testamento é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Diferença só que ele encarnou num ser humano chamado Jesus Cristo, num ser que ele criou no ventre de uma virgem. Então o jovem vai para o seminário, aprende essas baboseiras e aí vem com esses diplomas, pregando ao contrário do que a Bíblia diz. Então teologia para mim, desculpa a palavra, assim, a gente é até meio forte na nossa pregação, a gente não consegue ser brando. Mas para mim a pessoa que aprende teologia ele fica mais rude. Eu ia falar outra palavra, mas não vou falar não. A pessoa devia entender, acho que essa palavra teologia devia ser mudada para burrologia. Porque a pessoa sai de lá crendo do jeito do homem, não do jeito de Deus. Então graças a Deus que o irmão Brana não estudou teologia. Se ele tivesse estudado eu não seguia ele não. Se o irmão Brana tivesse estudado teologia, eu não queria nada a ver com ele, porque eu sei que ele ia ensinar as coisas erradas. Mas, veja bem, aí eles atacam o linguajar do irmão Brana, que o irmão Brana fala feio, né? Fala errado. Realmente, até eu mesmo, lendo a mensagem do irmão Brana, eu tenho prestado atenção que ele fala errado. E até eu também, muitas vezes, tem um vídeo meu que disseram assim, vai aprender a falar, tá certo? Mas eu queria ver para vocês, com vocês, isso aqui, será que porque o irmão Brana falava feio, falava ruim, isso significa que ele é falso? A gente tem que ir para a Bíblia para descobrir as respostas. Eu gosto de pegar um exemplo aqui. Eu prefiro ouvir o errado, o que fala errado, mas nesse errado sair a verdade, do que o que fala bonito e nesse bonito sair a mentira. Por exemplo, se eu disser assim errado, Jesus Cristo é o primeiro e o último, tá errado essa forma de falar, tá feio mesmo, realmente tá. Jesus Cristo é o primeiro e o último, né? Muito feio. Devia ser Jesus Cristo é o primeiro e o último. Mas vamos supor que eu falo Jesus Cristo é o primeiro e o último. Mas aí vem um teólogo e fala bonito, ele diz assim, Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quer dizer, falou bonito, mas só que isso aí está fora da palavra. A Bíblia diz que Jesus é o primeiro e o último mesmo. O cara falou feio, mas falou certo, entendeu? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, que o irmão Brana falava feio, mas falava certo. E aí nós vamos palmilhar um pouco aqui, em Isaías 28, verso 11. Vamos dar uma olhada no que a Escritura diz concernente a isso. Então aqui diz assim, pelo que por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. Quer dizer, Deus está mostrando que ele ia usar lábios gaguejantes. Pessoas que falam errado.
E o Mombrana pregou a mensagem intitulada Deus se escondendo em simplicidade. Quando Moisés fez o tabernáculo no deserto, ele fez um cercado de pele de texugo, pois foi ali que Deus se escondeu, no lugar feio, no lugar que ninguém achava que ele estava. Quando o povo de Israel não quiseram mais a liderança de Samuel, porque ele estava velho, feio, enrugado, e queria um homem novo, Saul, Deus mostrou que o povo está errado. Deus estava escondido naquele velho de barba longa. Deus se esconde em simplicidade. Agora em Atos capítulo 4, versículo 13, quando Pedro e João foram levados perante o Sinédrio, eles fizeram um discurso. E quando eles terminaram o discurso, no verso 13, diz assim, ó: então eles, o povo, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos. Olha aí, teólogo. Está vendo como é que é? A Bíblia diz que então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos. Agora, não pense que eu estou apoiando a pessoa a não estudar. Não, se você quiser estudar para ser um advogado, doutor, apoio. Se você quiser estudar para ser um professor, tudo bem, nada contra. Se você quiser estudar para ser um médico, palmas para você, nada contra. Mas o erro é você estudar para conhecer a palavra de Deus. Você devia estudar a Bíblia, não teologia, não seminário. Não existe isso. Deus nunca foi encontrado através desse tipo de estudo. Deus foi encontrado lendo a Bíblia e de joelho no chão. Joelhologia. Esse é o estudo que encontra Deus. Sabe por que vocês estão confusos, teólogos? Porque vocês estudaram teologia. E sabe por que o irmão Branham acerta toda vez? Porque ele estudou joelhologia. Ele orava 5 horas por dia. E sabe de uma coisa? Eu tenho prestado atenção que só quem persegue o irmão Branham, fala mal de irmão Branham, é essa molecada nova, esses teólogos de 1970, que nasceram de 1970 para cá. Os homens antigos, mesmo os teólogos que conheceram o irmão Branham, que viveram no tempo do irmão Branham, não têm coragem de falar as coisas que os teólogos de hoje falam, porque eles viram o homem, eles conheceram e viram que verdadeiramente ele era um homem de Deus. Você vai ver os vídeos de T.L. Osborne, quando ele fala a respeito do irmão Branham, só fala para defender. Se for para falar mal, ele não fala, porque ele conheceu o homem. Você tem na internet, no YouTube, um vídeo de um pastor chamado Moabel, não sei se é Moabel ou Moabel a pronúncia, um pastor já bem idoso da Assembleia de Deus, nem é dessa mensagem ele. Mas ele acha interessante o que ele diz para os teólogos de hoje. Ele diz assim: olha, vocês teólogos, vocês com toda a teologia de vocês, com toda a computação que vocês têm, vocês não podem produzir nem 1% do que o irmão Branham produziu. Agora pode uma coisa dessa. Um cara que é da Assembleia de Deus, um homem que não é nem dessa mensagem, mas conheceu o irmão Branham, e não tem coragem de fazer o que vocês fazem. O que vocês fazem é aquilo que Pedro disse: vocês fazem coisas que os anjos não têm coragem de fazer. E é ruim porque até blasfemam. Que Deus envia, se aquele homem for de Deus e você estiver chamando ele de falso, você vai acertar a conta com Deus. E já foi provado que esse homem é verdadeiro, porque batizar em nome de Jesus concorda com a Bíblia. Que Deus é uma só pessoa, concorda com a Bíblia. Que Deus quer corpo, alma e espírito, concorda com a Bíblia. Que Caim era filho do maligno, concorda com a Bíblia. Só vocês que vai por outro lado. Então, se você está chamando de falso para um homem que está certo com a Bíblia, você vai acertar a conta com Deus. Ouça o que eu estou dizendo. Arrependam-se. É melhor vocês se arrepender antes que seja tarde demais. Os homens antigos, T.L. Osborne, Billy Graham, pastor Moabel, todos esses homens não têm coragem de fazer o que vocês fazem, porque eles viram o ministério desse homem. Eles sabem o que eles viram. Vocês não viram nada, vocês são os coitados. Vocês vão pelo que os outros dizem. Bom, então aqui Pedro era iletrado. Cadê o curso de teologia de Pedro e de João? É claro que essa sabedoria aqui não veio da teologia. Quando esses maiorais, esses governantes aqui apertaram eles, viram que deles saiu uma coisa bíblica.
Mesmo que eles falassem errado, mas o que eles falavam era bíblico. A linguajar deles era errado. Eles falavam errado, mas o que eles diziam era bíblico. O que o irmão Branham falava era um linguajar errado, um inglês errado. Mas o que ele falava era bíblico. O que vocês, teólogos, falam é bonito, é lindo. Vocês falam no S. Vocês conhecem palavras que não é qualquer um que conhece, mas o que vocês falam é errado. Quando vocês dizem que Caim era filho de Deus, vocês estão contra a Bíblia que diz que ele era do maligno. Vocês estão contra o próprio Jesus. Jesus disse que ele foi homicida desde o princípio, que ele era o diabo. Então, vocês estão enganados. Pode ter certeza disso, não tem nem dúvida. Então vamos mais aqui. Vamos para Mateus 11, versículo 25. Que diz assim, Jesus falando. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas dos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Deus se esconde de vocês, teólogo. Pode ter certeza disso. Deus quer se revelar aos pequeninos. Deus quer se revelar ao homem de pé no chão, de calça remendada. Deus quer... Aqui no estado do Pará, onde eu moro, tem um lugar que o povo fala epístola de Paulo, eles falam pistola de Paulo. Dá vontade de rir, mas tem que respeitar, porque fala errado, mas está cheio de Deus. Eu vi eles pregando, o irmão disse assim, vamos ler na pistola de Paulo. Mas fala errado, mas cheio de unção, está falando a verdade. E aí que vocês erram, vocês se enganam nisso aí. Então Deus se escondeu dos sábios e entendidos e se revelou aos pequeninos, àqueles que não sabem nem falar. Eles não têm estudos como vocês têm de homem, de teologia humana, mas eles têm o conhecimento da Bíblia. A Bíblia diz que a sabedoria verdadeira é o temor do Senhor. Na medida em que você vai contra o batismo em nome de Jesus, na medida que você vai contra o Deus único, na medida que você é contra aquilo que a Bíblia diz, você pode rasgar esse diploma aí que não está servindo de nada. Isso aí para mim é lixo. Olha, diploma, já falei errado, falei diploma. Mas vou continuar falando errado. Diploma de teologia, para mim, é lixo. Pode jogar fora. Porque o que adianta uma porcaria dessa que vai contra o que a Bíblia diz? O que adianta esse anel de formatura? Joga isso fora. Volta para o que a Bíblia diz. Essa é a verdadeira teologia. Essa é a verdadeira sabedoria. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25 ao 27, Paulo diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Olha, o linguajar errado do irmão Branham dá de 1000-0 na teologia dos teólogos. Acaba, gente. Se a gente coloca um teólogo de frente com a gente e vai conversar, eu não sou nada. O irmão Branham nem vivo mas eu só falo aquilo que o irmão Branham falou, desmonta vocês tudinho. Porque vocês não têm Bíblia. O que vocês têm é fábulas, coisas que vocês aprenderam no seminário. E o que a gente diz é o que a Bíblia disse. Então o que a Bíblia diz tem poder, tem força, por mais que seja falado por lábios gaguejantes. Então Paulo diz aqui, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Só para você ter uma ideia, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, segundo a teologia, segundo o seminário, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Agora veja bem o 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. O irmão Branham é louco? Pois é, Deus escolheu o louco deste mundo para confundir as sábias. Deixa vocês tudo confuso. Eu vi um homem esse dia na internet falando assim: William Branham é louco. William Branham disse que Deus no princípio não era Deus. Eu fiquei olhando e eu disse: veja só como ele está confuso. Quer dizer, a coisa louca confundiu o sábio. O irmão Branham disse que Deus não era Deus no princípio, porque no princípio ele era apenas um ser que já existia, mas ele não tinha nenhum adorador para adorar ele. Ele passou a ser Deus no momento em que ele fez o primeiro anjo para adorar ele, porque o irmão Branham explica que Deus é aquilo que é adorado. E como ele não tinha nenhum adorador, ele não era um Deus, ele era apenas um ser eterno. Quando ele fez o primeiro anjo, ele passou a ser adorado.
O teólogo viu isso, não leu o resto do parágrafo e já digitou na internet. O William Branham é louco, disse que Deus no princípio não era Deus, que ele está confuso, uma pessoa dessa. Foi confundido por quem? Pelo irmão Branham. O irmão Branham confundiu ele. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O irmão Branham disse numa das suas mensagens: o profeta desta era e a noiva vai confundir as denominações. Ó, vai deixar vocês confusos, tudo enrolado, sem entender nada. Mas veja bem, aqui, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Tenho dito para católico e evangélico, a gente vai com eles, prega essa mensagem para eles, não querem, e já tenho minha religião. Aí depois vem um assassino que matou, que estuprou, que assaltou. Ele crê. Eu vou lá, batizo ele em nome de Jesus Cristo. Ele se arrepende com sinceridade, com lágrimas. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Aí depois você diz assim: ah, matou, roubou, assaltou, estuprou e agora é crente. Pois é. Lá em Mateus 22, o rei chamou, mandou convidar todos os nobres para vir para sua festa, mas eles não quiseram. Aí o que fez o rei depois? O rei foi e mandou chamar as prostitutas, os assassinos, porque os nobres rejeitaram. A salvação é para você, mas você diz que já tem minha religião, aí prefere ficar lá adorando aquela imagem, prefere ficar ouvindo aquela mentira do teu teólogo. Aí o que acontece? O assassino vai terminar entrando e você vai ficando do lado de fora. Que é o que aconteceu em Mateus 22, e Jesus disse: o reino do céu será semelhante a isto. Ele matou, mas ele se arrependeu. E você nunca matou, mas é cabeça dura. Não ouve o que a Bíblia diz e ainda blasfema, zombando do profeta de Deus para esta era. Então veja bem, por isso diz: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Em Daniel capítulo 12, versículo 3, tem uma escritura que diz assim: os sábios, não é os sábios segundo a teologia, mas os sábios que eu estou dizendo é esses que falam errado, mas estão na palavra. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Aqui não está falando de teólogo, né? Teólogo, se não se arrepender, vai para o lago de fogo. Aqui está falando de pessoa que chama a epístola de Paulo de pistola de Paulo. Está falando de pessoa que chama Jesus Cristo é o primeiro e o último, de Jesus Cristo é o primeiro e o último. Esses que falam errado, mas fazem e creem no que a palavra de Deus diz. Eles resplanderão. Mais uma escritura, 1 Coríntios 3,18, que diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Essas ideias de vocês aí, de teólogo, é vão isso. Não adianta querer fazer Caim de filho de Deus quando a Bíblia diz que ele é do maligno. Você vai dar murro em ponta de faca. Não adianta. Não adianta você querer implantar um batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando os apóstolos fizeram 9 vezes em nome do Senhor Jesus Cristo. Não adianta você colocar 3 pessoas no céu, quando a Bíblia diz que só há um Deus, que Jesus é o primeiro e o último, que Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, Deus forte, conselheiro. Não adianta você colocar Ele como segunda pessoa. Não adianta você escrever a palavra Santíssima Trindade na Bíblia, que não adianta. Eu tenho as Bíblias antigas, eu vou ter elas aqui. Se sair Bíblia nova com a palavra Santíssima Trindade, a gente desmascara, que a gente tem as antigas guardadas em casa. Não tem jeito para vocês. Então o conselho que eu dou é: arrependam-se, façam-se louco, como diz Paulo aqui. Olha, ninguém se engane, né? A si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Joga fora esse diploma aí, ó, rasga isso, pega esse anel de formatura e joga fora. Veja bem, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus.
Você vai ficar com a loucura? Para Deus isso é loucura, esse diplomazinho aí. Isso aí não serve para nada, isso é lixo. Pode jogar fora. Faça como eu. Eu prego porque eu leio a Bíblia e eu oro. Aí quando eu termino de ler e orar, eu vou para o púlpito e prego. Aí por isso que eu prego certo. Faz do mesmo jeito. Você vai salvar você e os que te ouvem, como Paulo diz. Paulo disse, o evangelho que eu prego vai poder salvar vocês. Aí ele diz, se vocês retiver da forma que eu tenho ensinado. Quer ver como vocês não estão ensinando da forma que Paulo ensinou? Paulo disse que a mulher não pode pregar nem ensinar na igreja. Você diz que pode. Paulo disse que você vai se salvar só se reter o evangelho do jeito que ele ensinou. Está em 1 Coríntios 14, 34, 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Não pode haver mulher pregadora. Você diz que pode. Paulo disse que você vai se salvar só se você retiver o evangelho do jeito que ele ensinou. Então, retenha o evangelho do jeito que os apóstolos ensinaram e você será salvo, a ti e aqueles que te ouvem. Deus disse, Paulo disse isso, creio que para Timóteo. Se você retiver do jeito que eu ensinei, você vai salvar a ti e aos que te ouvem. Mas se você ficar com esse negócio de pregar o que aprendeu no seminário, você vai se perder e ainda vai fazer as pessoas que te ouvem também se perder. Porque essa doutrina da Santíssima Trindade, ela não veio de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que essas aí são 3 espíritos imundos semelhantes a rãs que saíram da boca do falso profeta, que é o Papa. Então, sai disso, meu irmão, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.